Hey Otaku, eu sou Gushi, e eu sei, sim, eu sei que você, como a maioria dos fãs de Kimetsu no Yaiba, gostam muito do casal Gyu e Shinobu. Afinal, o pouco que eles apareceram juntos no anime e na obra, sempre realmente pareceram bem próximos. E pra você que tá perdido com esse título e com essa thumb, bom, hoje eu vou falar sobre a Tomioka Gyu Gaiden, que é uma história que acontece logo depois do encontro do Gyu com o Tanjiro. Ou seja, é uma das missões seguintes do Tomioka, ali mesmo, próximo da montanha onde o Tanjiro morava. E essa história é muito legal, que mostra uma aproximação bem grande entre a Shinobu e o Tomioka. Inclusive, tem um momento sensacional entre os dois, que você só vai saber qual foi se ficar aqui até o final do vídeo. Então, antes de eu começar a contar essa história, solta sua respiração, bate com a espada no like, e se não é inscrito, não perde tempo, entra aí na nossa organização e vamos caçar uns Oni juntos. Agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. A Gaiden já começa com o Gyu terminando sua missão atual, com ele matando sem piedade um Oni que estava implorando por sua vida. E logo após esse extermínio, ele já recebe outra missão. Como dito na introdução, essa missão se passa do outro lado das montanhas, onde o Tanjiro morava. E o risco dessa missão era bem alto, já que vários caçadores já haviam sido comidos pelo Oni que estava presente naquela região. Então o Gyu partiu para essa nova missão. Na vila onde essa missão ocorreria, era a mesma vila em que a Shinobu comprava as ervas medicinais que ela usava, e havia vários rumores de um urso que estava comendo os caçadores que iam caçar nas montanhas. E esses caçadores que eu falo, são pessoas normais que viviam da caça. Nesse momento, começou uma confusão ali no meio da vila. Uma moça chamada Yai, que era filha de um desses caçadores, estava sendo repreendida pelo resto dos moradores da vila. E eles pediam para ela parar de ir nas montanhas sozinha em busca de vingança, já que o pessoal temia que ela fosse atacada pelo tal urso. E foi aqui que o Gyu chegou na vila, e de uma forma bem meiga, bem Gyu mesmo, ele foi direto pegar na blusa da menina e tomou uma cotovelada de volta. E felizmente, como o Gyu é um pilar, ele defendeu o ataque. E aí começou um show de horrores. O Tomioka conseguiu demonstrar que ele é horrível lidando com pessoas. Primeiramente, ele se apresentou como caçador de demônios. E vamos lá. Você acreditaria em uma pessoa aleatória que chegasse em você e do nada dissesse que era um exterminador de demônios? Com certeza você iria rir e achar que a pessoa é louca. E para piorar a situação que já estava meio estranha, os moradores da vila viram a espada Nichirin do Gyu e começaram a acusar ele de ter matado a família de cavaleiros que morava do outro lado da montanha. E foi uma cena perfeita. A Shinobu estava de longe, olhando tudo o que estava acontecendo, e quando ela viu que a população estava amarrando o Gyu e fazendo acusações infundadas, ela foi perguntar se podia ajudar. E o Gyu, de uma maneira bem Gyu de novo, ele disse que estava tudo sob controle, sendo que não estava sob controle. E aí começou aquela discussão entre o Gyu e a Shinobu, parecida com a discussão que a gente teve no anime, e a Yai, que era a menina que estava ali no meio da confusão, ela acabou desmaiando. Então a Shinobu entrou de vez na missão e começou a prestar os primeiros socorros. E agora estamos imersos nos sonhos da Yai, e pelos sonhos dela, dá pra ver que ela não tinha uma relação tão próxima do pai. Mas os dois se esforçavam muito para serem mais próximos a cada dia. Até que no sonho dela, ela relembra a cena do urso, onde ela chega em casa e vê que todos estavam mortos. E de repente, ela acorda. E bom, o jeito que ela acordou foi sensacional. Da maneira que todos nós que assistimos Kimetsu sempre sonhamos em acordar. E é muito engraçado que ela grita e chama a atenção de todo mundo que está ali em volta. Principalmente do Gyu e da senhora que está do lado de fora de onde elas estavam. Então a Shinobu se apresenta de uma forma mais formal e começa a fazer algumas perguntas para Yai, sempre tentando relacionar o ataque que ela sofreu a um ataque de Oni. Ironicamente, enquanto tudo isso ocorria, o Tomioka literalmente estava em guerra com o cachorro. Sim, o cachorro estava mordendo o Gyu e ele estava agindo como se tudo fosse normal. A Shinobu até tirou sarro ali um momento ou outro. Então a Shinobu terminou o interrogatório dela e não conseguiu literalmente nenhuma informação. E a Yai continuou insistindo na conversa do urso, até que o Tomioka resolveu fazer o próprio interrogatório. E diga-se de passagem, ele é só um pouquinho mesmo, menos delicado que a Shinobu. E ele soltou uma frase bem interessante: eu nunca vi um deles voltar a ser humano. E assim, a Yai saiu do local junto com o cachorro com muita raiva em direção às montanhas. O Gyu e a Shinobu meio que criaram um consenso entre os dois e decidiram que iriam seguir ela para garantir que ela não sofreria um ataque de um Oni. E logo em seguida, a Shinobu colocou suas roupas de caçadora e os dois juntos partiram em perseguição. Agora, a Yai já estava nas montanhas, tentando acompanhar o Taro, que era o cachorro. E quando ela finalmente alcançou o Taro,
tivemos ali uma cena extremamente assustadora. O pai da Yae era o Oni que todos chamavam de urso, e ele tinha acabado de matar o cachorro. E sim, o que a Yae queria fazer era ela mesma dar o fim à vida do pai dela, que agora era apenas um demônio. Mas ela não contou que uma arma normal nunca mataria aquele Oni, e o pai dela acabou avançando contra ela. E aí temos uma cena que parece muito a cena da Nezuko com o Tanjiro, e também foi o momento em que o Gil conseguiu alcançar a Yae e já chegou ali atacando o Oni. A Shinobu chegou logo depois na sequência de uma forma bem irônica e ficou na guarda da Yae, enquanto Tomioka entrava em confronto com o Oni. E o Gil foi bem rápido, em poucos ataques ele acabou com o demônio. E agora com ambos, Tomioka e Shinobu distraídos pela sensação de dever cumprido, a Yae tomou uma atitude sinistra. Ela literalmente tentou terminar consigo mesma. Mas no susto, a Shinobu tomou a arma dela e evitou que algo pior acontecesse. Essa cena tem uma carga emocional muito pesada. É uma Gaiden realmente bem assustadora até para os padrões de Kimetsu. E após todo o desespero da Yae, que estava sendo consolada pela Shinobu, o Gil falou de forma bem clara: "Eu não ligo para os seus resmungos." E resolveu ir embora junto com a Shinobu, que também acabou sendo repreendida pelo Tomioka, que ficou lembrando ela que ambos são pilares. Eles não podem criar sentimentos por Onis. E partimos daqui para a finalização da Gaiden, que sim, vai ter um momento que vocês querem saber. Depois da missão, o Tomioka e a Shinobu foram comer juntos. E a Shinobu percebeu que o Gil estava extremamente diferente esse tempo todo. Ela disse que antes ele parecia ser extremamente frio, e que raramente demonstrava alguma preocupação com alguém. Mas ironicamente, nessa missão, ele parecia estar um pouco mais preocupado em relação a Yae, mas assim, do jeito Tomioka dele. Então temos alguns flashbacks do Gil lembrando do Orokudaki falando que o coração dele deveria ser estável, e do momento em que ele deixou a Nezuko sair viva daquela situação toda com o Tanjiro. No fundo, ele confiava que a Nezuko nunca comeria um humano, mas não sabia se a escolha realmente havia sido a escolha certa. Então, o Gil faz uma pequena declaração descrevendo para Shinobu como ele vê um pilar, e fala que nunca poderia esquecer o porquê deles brandirem as suas espadas. E o prato do Gil finalmente chegou à mesa. Era um salmão com rabanete, e a Shinobu começou a dizer que o prato parecia bem gostoso, e foi perguntar se o Gil realmente gostava mesmo do salmão com rabanete. E foi aqui que pela primeira vez ela viu o sorriso do Gil. E sério, a reação dela e do tio do Lamen lá foi sensacional. O Tomioka ficou sem entender nada e ela praticamente pediu para ele parar de encarar ela. Eu não sei vocês, mas nessa conversa entre os dois, eles pareciam bem mais próximos que o normal, e a Shinobu parecia estar muito por dentro dos sentimentos do Gil. E ironicamente, talvez ela tenha sido a única pilar, com exceção do Tengen e do Sanemi, que viram o sorriso do Gil. Lembrando que o Tengen e o Sanemi só viram o sorriso dele porque a obra acabou com ele feliz. Caso contrário, só a Shinobu, de todos os pilares, viu o sorriso dele como caçador. A história que eu vou contar agora se passa na Kyojuro Rengoku Gaiden, uma história que é contada antes dos acontecimentos do mangá e do anime. Então vamos começar do começo. Essa história começa a ser apresentada a partir de um treino entre Mitsuri, que tinha acabado de se tornar uma pilar, e Kyojuro Rengoku, um caçador de Onis. Nesse momento, Kyojuro ainda não era um pilar como a gente conheceu ele no filme, mas por mais irônico que pareça, a Mitsuri era sua aprendiz. Sim, uma pilar aprendendo com alguém que não é um pilar. Ao fim do treino, o Kyojuro parabenizou a Mitsuri pela promoção dela para pilar e deu de presente para ela um Haori. Então a Mitsuri partiu para outra missão, bem emocionada com toda aquela situação. Logo em seguida, um pássaro dos caçadores chegou na casa dos Rengokus, convocando o Shinjuro para a reunião dos pilares. Ou seja, nesse momento da história, o pilar das chamas era o pai de Kyojuro, o Shinjuro Rengoku. Kyojuro, logo que ouviu a convocação, foi até o quarto de seu pai, pretendendo convencer ele a sair para a reunião. A resposta foi bem negativa e, bom, cheia de ofensas. O pai dele ofendeu ele de todas as maneiras possíveis, além de dizer que ele não tem talento nenhum. Vendo que seu pai havia abandonado o cargo de pilar, Kyojuro foi em seu lugar na reunião. Só contextualizando, essa reunião que eu falei é uma reunião semanal dos pilares. Toda semana eles fazem uma reunião para discutir como está indo a organização. Então foi para essa reunião que o pai de Rengoku não quis ir e ele foi no lugar. Chegando na reunião, vimos alguns pilares que a gente já está acostumado, com exceção de Obanai, Mitsuri e Muichiro Tokito. Todos os outros estavam presentes. No caso de Mitsuri, como eu disse anteriormente, ela saiu para uma missão,
mas não dá pra dizer os motivos do Muichiro e o Obanai não ficarem presentes. Não ficou tão claro se eles ainda não eram pilares ou se estavam em missão também. Nessa reunião tivemos a presença de Buyashiki, que disse que não via os pilares há mais ou menos 6 meses, ou seja, não era sempre que ele estava nessa reunião semanal. Logo no começo da reunião, o Sanemi Shinazugawa, o Pilar do Vento, percebeu que Kyojuro estava presente, e assim como ele fez com Nezuko e Tanjiro, ele começou a colocar grande pressão no Kyojuro, mas o Buyashiki repreendeu ele e seguiu com a conversa perguntando o que havia acontecido com Shinjuro. E o Kyojuro começou a explicar que seu pai estava sem ânimo desde a morte da sua mãe, e até mesmo chegou a levar bebidas alcoólicas para alguma missão, dizendo que claramente ele não estava com condições de seguir seu cargo de pilar. Ele também disse que ele estava ali para substituir e herdar a posição de pilar de seu pai, e ainda disse que atende todas as condições. Só para ficar claro, existem 3 maneiras de alguém virar um pilar na obra. A primeira maneira é matando 50 Onis e estando no rank Kinoi, que é o rank mais alto antes do rank Hashira. A segunda é através da exterminação de um dos 12 Kizukis de Muzan. E a terceira seria por meio da sucessão, quando um pilar prepara um aprendiz, para caso ele morra ou deixe o cargo, seu aprendiz assumir a posição. Então Kyojuro atendeu uma dessas condições, mas mesmo assim não foi aceito pelos outros pilares, e ainda mais pelo Sanemi, que acabou avançando e atacando Kyojuro. Nesse avanço do Sanemi contra Kyojuro, Rengoku foi capaz de defender de todos os golpes e ainda avisar o Shinazugawa que caçadores não devem lutar entre si, lembrando dos códigos de ética da corporação. Isso foi algo que impressionou muito os pilares, inclusive o próprio Sanemi, que chegou até mesmo a se desculpar. Agora eles pareciam estar um pouco mais abertos ali para aceitar o Kyojuro como pilar, ainda tendo uma dúvida ou outra. E então entrou na história o Buyashiki novamente. Ele acabou lhe atrapalhando o pensamento pessoal e disse que um dos 12 Kizukis provavelmente estaria perto das ilhas de Tóquio, e falou que essa seria a chance do Kyojuro se provar digno do cargo e varrer todas as dúvidas. Então Rengoku foi para essa missão junto com a Mitsuri e alguns outros caçadores um pouco mais fracos. Enquanto eles patrulhavam a cidade, houve uma explosão, e o Rengoku acabou salvando a Mitsuri de um tiro que foi disparado por um sniper. E logo na sequência ele atacou esse sniper e dá de cara com um dos 12 Kizukis, que era quem ele estava procurando, o Lua Inferior 2, Hairu. Hairu iniciou a luta confundindo Kyojuro com Shinjuro, já que o seu maior medo era o Pilar das Chamas, e na sua frente havia alguém incrivelmente parecido com ele. Kyojuro afirmou em diversos momentos que eles não se conheciam e que nunca haviam lutado antes. E o Hairu, ele acabou não aceitando que aquele não era o Pilar das Chamas que ele conheceu no passado, assim iniciando seu ataque mostrando sua verdadeira forma, sendo na verdade um monstro com várias armas, e sim, armas de fogo. O Oni era literalmente um atirador. Até o Kyojuro, fugindo ali dos tiros do Oni, ele acabou assumindo que aquilo realmente era um monstro. Então ele procurou uma abertura, atacando o Oni direto no pescoço, tentando eliminar ele o mais rápido possível, mas ele não foi capaz de cortar e acabar com a luta. Então o Oni aproveitou a chance que estava muito próximo do outro e explodiu uma granada. Parecia realmente que o Rengoku não sairia ileso dessa. Foi uma explosão bem grande e o Hairu, contando que o Rengoku estaria machucado, ele pegou a Mitsuri de refém. Mas ele foi impedido pelo Rengoku. E sim, ele estava realmente machucado, a explosão foi bem perigosa, mas como a gente viu no filme, o cara é casca grossa e não tem jeito. Ele acabou evitando sim que a Mitsuri ficasse de refém. E nesse momento da luta, o Rengoku ele soltou uma frase que ficou bem famosa no filme do Trem Infinito, que é a frase: não importa o quão doloroso seja, cumprirei o meu dever. E nessa explosão de raiva, ele novamente chamou o Oni para lutar, enquanto lembrava dos conselhos de sua mãe. A frase que ele usa nesse momento é: cortarei tudo o que eu quiser, com as chamas do sol no meu coração. A luta nesse momento ficou um pouco mais pegada, com o Oni usando técnicas que sinceramente iam ficar muito loucas em uma animação, e o Kyojuro usando todas as formas da sua respiração. Nessa parte da luta também teve bastante flashbacks, um do Haori lembrando do Shinjuro que tinha fatiado ele depois de ir embora, e do Kyojuro lembrando da promessa feita para sua mãe e para o seu irmão. E enquanto isso aí tudo acontecia, a Mitsuri estava procurando as bombas que o Oni tinha escondido pela cidade. E em breve eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque foi nesse espaço de tempo que ela criou a respiração do amor e deixou de ser uma usuária da respiração das chamas. Voltando agora para a luta do Kyojuro com o Hairu estava começando a se perguntar como aquele caçador desviou de todos os seus ataques e finalmente mostrou que a munição tinha acabado. Agora com o Oni desarmado e sem munição, o Rengoku partiu para o ataque final. Temos mais alguns flashbacks, e esse é do passado do Hairu, que mostra que ele era um espadachim.
E ironicamente, a única arma que ele tinha para se defender nesse momento da investida do Rengoku era uma lâmina Nichirin que ele tinha roubado de um dos caçadores. Então meio que uma reviravolta aconteceu e o Hiro bloqueou o golpe do Rengoku com a espada e entrou em um modo que parecia ser um modo Berserker, onde ele ficou com uma aparência demoníaca de lobo, que foi algo realmente muito da hora. Como eu disse, uma animação dessa luta seria sensacional. E essa aparência de lobo dele foi feita com as sombras que ele estava usando para atacar a cidade. Esse Oni tinha uma habilidade muito interessante, que era de criar lobos a partir das sombras. Então foi uma habilidade bem legal para ele criar esse manto de lobo. Então eles começaram a trocar golpes e o Rengoku acabou vendo que aquele Oni era muito forte. Então ele resolveu usar a última forma da respiração das chamas, que ele se refere como técnica absoluta, a nona forma que foi chamada no filme Trem Infinito de Purgatório, mas no mangá está escrita como nona forma Rengoku. E finalmente, diferentemente do que aconteceu com a casa, o Kyojuro acabou matando o Lu Inferior 2. E a história finalmente terminou com o retorno de Kyojuro para casa, sendo recebido pelo seu irmão e a sua nomeação por Ubuyashiki como pilar, até a continuação da história dele morrendo e deixando seu legado para o Tanjiro e os outros caçadores que restaram. Contextualizando para ninguém ficar perdido, os acontecimentos da Rengoku Kyojuro Gaiden acontecem antes da história que se passa no mangá e no anime. Ela se passa no momento em que a Mitsuri acaba de se tornar uma caçadora de demônios. Isso foi algo que eu até errei no vídeo passado e fui corrigido nos comentários. Aparentemente a Gaiden está com algumas falhas de tradução. Então nesse momento da história, a Mitsuri ainda não era uma pilar, mas sim uma caçadora que recém tinha entrado na organização. Por efeito de curiosidade, no momento em que essa Gaiden se passa, apenas o Gyu, a Shinobu, o Tengen, o Himejima, o Sanemi e o Shinjuro Rengoku que eram os pilares. Então o Moichiro Tokito, o Obanai, a Mitsuri e o próprio Kyojuro Rengoku só se tornaram pilares após os acontecimentos dessa Gaiden. Durante a história, vemos que a Mitsuri era aprendiz do Kyojuro e treinava com ele recorrentemente, e após um ano de treinamento, ela foi capaz de entrar na organização de caçadores. Também foi mostrada a roupa que a Mitsuri usa, que é bem peculiar, afinal ela é a única caçadora que tem um decote imenso no uniforme. Até mesmo o Kyojuro brinca falando que deve ser um uniforme especial. E o Kyojuro também presenteia a Mitsuri com o Haori, que é o Haori que ela sempre está utilizando durante o mangá e a obra. E depois dessa conversa dos dois, a Mitsuri parte em uma de suas primeiras missões como caçadora. Em seguida, temos toda a discussão do Kyojuro Rengoku na reunião dos pilares, e o Ubuyashiki mandou o Rengoku para proteger o distrito em que seu pai Shinjuro, enquanto pilar das chamas, era responsável. E aparentemente esse distrito está sob o ataque de um dos 12 Kizukis. Para a proteção do distrito, o Kyojuro juntou uma equipe de caçadores, e nessa equipe estava a Mitsuri. A missão não começou tão legal para o lado da Mitsuri, já que logo de cara uma criança esbarrou nela e começou a chorar, o que provocou um grande mal-entendido, que fez a mãe da criança começar a implicar com a Mitsuri, e chegou até mesmo a chamar ela de sequestradora. Mas o Kyojuro rapidamente interveio e resolveu o mal-entendido. E foi aqui que os perigos da missão começaram a se revelar. Após uma explosão, um tiro é disparado contra a Mitsuri, e ela acabou sendo salva pelo Kyojuro, que entrou em confronto com o atirador, que era na verdade o atual Lu Inferior 2, chamado de Hiro. Esse demônio tinha um Kekijutsu interessante. Ele conseguia manipular e controlar sombras, que ele normalmente moldava no formato de lobos, para aumentar o ataque e o alcance. Durante o confronto dele com o Kyojuro, ele chegou a usar a Mitsuri como refém. Ela foi bem facilmente surpreendida e capturada, mostrando que ela realmente ainda não estava nem mesmo próxima do nível que ela demonstrou no mangá durante o arco da Vila dos Ferreiros. Ela chegou até mesmo a lacrimejar enquanto o Oni fazia as ameaças, até que o Kyojuro novamente interviu e salvou ela do Oni. Nesse momento, as ordens do Kyojuro para Mitsuri eram de proteger as pessoas, mas essas ordens acabaram mudando. O objetivo dela agora era procurar e desarmar as bombas que o Hiro havia plantado pela cidade. E enquanto ela fazia essas buscas, só lembrando que os lobos criados pelo Kekijutsu do Hiro ainda lutavam contra ela e os outros caçadores. Até que finalmente a Mitsuri encontrou uma das bombas. E quando ela pensou em desarmar, uma parte da matilha dos lobos a atacou. E sinceramente, é até assustador ver o desespero dela para se defender. A espada foi absorvida pelos lobos e eles começaram a morder a Mitsuri. Enquanto isso, a única coisa que ela fazia era tentar se acalmar e usar sua respiração, que no caso era a respiração das chamas.
Mas ela estava tão desesperada que simplesmente não conseguia fazer nada, novamente começando a chorar e chamando até mesmo pelo socorro do Rengoku, que infelizmente não podia fazer nada, já que nesse momento o Kyojuro já estava em confronto com o Lua Inferior 2, o Hairo. Então tivemos um gatilho, algo que realmente mudou a cabeça da Mitsuri naquele momento. Vocês lembram da criança e da mãe que implicaram com a Mitsuri por causa do mal-entendido lá no começo da missão? Nesse exato momento em que a Mitsuri estava desesperada e chorando, ela virou para trás e viu os lobos atacando a criança e a mãe. E com um impulso quase que irracional e instintivo, ela fez movimentos bem diferentes do que a respiração das chamas exige, e finalmente conseguiu cortar alguns dos lobos que estavam mordendo ela, e protegeu tanto a mãe como a criança. Aqui começamos a ter alguns flashbacks das conversas da Mitsuri com o Rengoku, e um novo significado surge, tanto na cabeça da Mitsuri, como na nossa cabeça leitores de Kimetsu no Yaiba. Quando vemos só o mangá, parece que a Mitsuri está ali na organização só para achar um marido, alguém com quem ela possa se casar, mas não. A Mitsuri, assim como o Rengoku, nasceu forte, e bem forte mesmo. Ela queria proteger aqueles que são fracos, afinal, o dever daqueles que nascem fortes é proteger os mais fracos. Esses foram os ensinamentos que a mãe do Rengoku passou para ele, e ele passou com maestria para todos os seus discípulos. Mas acima de tudo, a Mitsuri queria ser aceita. Ela queria um lugar em que ela pudesse ser ela mesma, um lugar em que ela pudesse ser forte e não julgada por isso. Um lugar em que o coração dela pudesse sempre se sentir quente, e ao mesmo tempo esquentar os corações daqueles que estavam à sua volta. Nesse momento em que isso veio à tona e passou pela cabeça dela, ela criou a respiração do amor, que talvez seja a respiração que reflete a sua insegurança, o desejo de ser amada e aceita, não apenas pelo seu suposto futuro marido, mas por todos aqueles que estão à sua volta. Então a Mitsuri confirma se a criança e a mãe estão bem, e ela também explica o fato do porquê o cabelo dela tem uma cor diferente. E eu achei bem legal esse fato porque é uma curiosidade. O cabelo dela tem aquelas cores porque durante a vida dela ela comeu muito Sakura Mochi. Para quem não sabe o que é Sakura Mochi, é um doce japonês feito com bolinho de arroz e pasta de feijão. Foi bem legal o jeito e a situação que ela dá essa explicação, que foi para acalmar a mãe e a criança que estavam bem desesperados. E alguns quadros depois, novamente vemos a Mitsuri chorando, mas dessa vez ela não chorou por sua fraqueza, e sim por estar agradecida por proteger alguém. E enquanto isso, o Kyojuro deu um fim no Lua Inferior 2, usando a nona forma da respiração das chamas, mas ele acabou muito machucado, a ponto de quase morrer, e a Mitsuri foi quem prestou os primeiros socorros, e depois acompanhou o Kyojuro Rengoku, já nomeado como novo pilar das chamas, de volta para casa.